Olá, estamos chegando para mais um Mais Direitos, Mais Humanos. Um espaço aberto para todo o Brasil falar e pensar a cidadania. Para a galera declarar suas indignações, denunciar o que está errado por aí, mostrar experiências que propiciam justiça social. É isso aí, Silvia. E nesse programa não tem verdade absoluta. Tem inquietação, tem atitude, tem coragem de estar ao lado de quem vai à luta. E tem mais. Nós, a plateia e os músicos, estamos juntos nessa. Você também, telespectador, também pode visitar o nosso site e as redes sociais. Aqui, dois grupos do país ligados a uma causa de direitos humanos conversam, debatem e trocam experiências sobre as suas ações. Um deles hoje é de São Paulo, o grupo ADOS, Instituto de Reintegração de Refugiados do Brasil. Ele auxilia pessoas que se asilam no país. O Oficina de Imagens de Minas Gerais trabalha com conteúdo sobre o Estatuto dos Direitos da Criança e Adolescente em aulas de vídeo. Marcelo Yadu e Maristela Teles Schmidt são do ADOS. Mana Paula é refugiada de Angola. O Instituto foi criado em 2010 e atende pessoas de vários países. Vamos ver a reportagem? Zambi tata unsakumuna monondolele kwiza kwange Zambi tata unsakumuna monondolele. Saí da Angola no Luanda, uma província é Uíge, eu sou do Uíge. E quando saí de lá de Angola até aqui no Brasil, quando pisou aqui no aeroporto, eu saí tranquilo. Quando pegou o omnibus para me levar até no centro, quando entrou no omnibus, a gente me viu quando sou deficiente, eu levo no cadeira, me deu a cadeira para me sentar. Aquela é a primeira impressão. Nós lá em África, quando você é deficiente, está abandonado, você não tem valor. Eu vi a gente, o brasileiro, o povo colhedor, sabe bem acolher a pessoa, sabe bem a viver com a gente. Aquela aí me deu também a primeira impressão. Mono kwa minzenza vanza, vavan kondolo, sididilam. O ADOS, ele representa a integração dos refugiados e imigrantes na cidade de São Paulo. É a referência dessas pessoas aqui em São Paulo, buscando trabalho, buscando uma proximidade com o brasileiro, você poder contar com pessoas que estão dispostas a ajudar. Somos amigos. Nós criamos esse vínculo, essa proximidade com a família, essa assistência próximo, ver a realidade dessas famílias, como elas estão vivendo aqui no Brasil. Então, o voluntário ele é responsável por acompanhar todo esse desenvolvimento das famílias, como eles estão sendo instalados na cidade de São Paulo. Deixa eu ver o que ela escreveu. A Gabi. Ah, ela não escreveu. Não escreveu nada. Tava brincando. Deixa eu ver se ela sabe escrever. Gabi, escreve Gabriela. O refugiado é aquele que tem um temor fundado de perseguição no seu país de origem. Ele é, de certa forma, um deslocado forçado, ele não queria sair. Eu cheguei no Brasil porque no meu país tem guerra. Bastante tempo da guerra, depois fugimos para a floresta, depois apareceu um grupo dos Médicos Sem Fronteira, nos ajudou para chegar até aqui. Lá nós morávamos numa província. E aquela província é uma província que o governo já não ligava mais. E aí quando você tenta reclamar no governo, o governo pode te mandar a pessoa em casa, vai matar a gente. E as crianças também, a escola era difícil, estudar de noite. A vez não tem luz, as crianças ficam sem aula. E a água também, não tem condições, água do rio, maltratado. Aí que me fez sair de lá. Como era lá no seu país? Como era? Por que você veio pra cá? Eu venho fugir guerra. Fugir guerra. Lá, fugiu da guerra? Sim. Capital não, na província tem também guerra até agora.
Porque tem gente que teve. Também, tem mais gente chegando, né? Tem mais Na casa de imigrantes. Tem um monte. Na casa de mulher também tem um monte. Né? Ok. Minha primeira questão, vou perguntar para o Marcelo. Por que criar uma associação para acolher, vamos dizer assim, refugiados e imigrantes? Quando ingressei na faculdade, isso em 2005, fui fazer alguns estudos sobre esse tema. Foi quando eu acabei tendo contato com algumas dessas pessoas e me envolvi completamente. Dentro da universidade? Dentro da universidade. Né? Fiz alguns estudos de campo, fui visitá-los em alguns albergues que na cidade de São Paulo os acolhem. Né? E vendo a situação de extrema carência, necessidades de quase todos eles, inculquei que eu tinha como obrigação fazer algo prático em prol dessas pessoas. Como é que o ADOS atua no dia a dia de vocês? As meninas, como exemplo, a Maristela, uma pessoa que nos ajuda muito. Ele é como a primeira família que nós estamos com ela aqui no Brasil. Ele é a única pessoa que eu conheci ainda aqui no Brasil. Tá. É que nos ajuda na comida, porque meu esposo não trabalha, eu não trabalho. Ele todo fim de mês tem que levar alimentação lá em casa. Maristela, você pode complementar se você quiser. Como é que é teu trabalho no dia a dia com os refugiados? O ADOS tem um programa que chama Visita Amiga, que você apadrinha uma família e você acompanha todas as necessidades que a família tem. Não só as necessidades, mas você cria um vínculo com as famílias. Você já sentiu crítica por parte das pessoas pelo fato de vocês auxiliarem refugiados e não pessoas carentes que já são do Brasil? Para a gente, o que menos importa é a nacionalidade da pessoa. São seres humanos e que estão aqui, que estão precisando de um apoio. Bernardo Vasconcelos Caldeira Brant e Carolina Abreu são do Oficina de Imagens. Giniquele Costa Barbosa participa do Se Liga Aí, um projeto que alia conteúdos dos direitos humanos à produção de fotografia e vídeo. Essa ação acontece em Pedra Azul, Minas Gerais, quase divisa com a Bahia. A gente foi lá conferir. Bom, inicialmente existe um estereótipo muito forte em torno de nossa região. Né? Um estereótipo que se criou de Vale da Miséria atendendo a alguns interesses. E as grandes mídias sempre vêm reforçar esse estereótipo aqui na nossa região. A situação socioeconômica aqui no Vale tem mudado muito esses últimos anos. Com os programas sociais chegando nos municípios, a gente percebe que houve um avanço, né, nessa questão socioeconômica, que antigamente era muito miserável realmente. Minha irmã mesmo, ela foi morar fora com 13 anos, porque a educação daqui na época não era tão boa. Então ela foi morar fora por causa desses recursos que a cidade não fornecia ainda. Hoje em dia está fornecendo mais, está tendo cursos profissionalizantes, as escolas estão tendo mais escolas, estão indo mais até o ensino médio. Mas do que era de antigamente, as coisas eram bem piores. A região ainda não oferece muitas condições, muitas possibilidades, mas as ONGs já vêm aí apresentando um caminho para fazer esses jovens ficarem aqui. A gente tem futuro aqui em Pedra Azul, em várias áreas. Em saúde, educação, cultura, lazer, movimento social, movimento juvenil, a gente tem. Só que são poucas oportunidades. Duas violências principais da região, que é a questão, né, da violência sexual, né, que na região ainda os índices são elevados. E também tem outro fator também, que é a questão do trabalho infantil, que em nossa região ainda é uma questão cultural. Os jovens de Pedra Azul e da região, como de todo o Brasil, eles estão bem familiarizados com a legislação sobre eles, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente e outras.
Falta ainda, para mim, eles acharem mais do que isso, e o pessoal aqui do CDDICA, que está participando dessas oficinas, eu acho que eles conseguem isso em parte. Falta ainda eles alcançarem o papel que eles têm, o que eles podem representar na melhoria da comunidade como um todo. O CDDICA Vale é uma organização não governamental da sociedade civil, né, que foi fundada em 2001 por diversos setores da sociedade e que atende crianças e adolescentes em risco e vulnerabilidade social. Nós trabalhamos um tempo com oficinas culturais de circo, teatro, artesanato, e desde o ano agora do início de 2014 nós resolvemos adotar a linha de educomunicação. E nós recebemos o Se Liga Aí, aqui no município de Pedra Azul, né, para trabalhar 30 adolescentes e formá-los em linguagens e tecnologias da comunicação para fomentar a participação social deles através dessa formação. Vocês precisam se comunicar, cada grupo precisa conversar com o outro. A galera da produção pesada precisa saber o que a galera da programação pensou para saber o que vai precisar. Às vezes fala que é o Vale da Miséria, mas não, é o Vale de riqueza, de cultura, de tudo que vocês imaginarem. O Vale de Jequitinhonha, ele é rico, sim. Ok. Gene Kelly que estava com uma fantasia ali de Mulher Maravilha, é isso? Queria que você contasse pra gente como que é a realidade hoje em dia ali em Pedra Azul, no Vale. Como é que é ser jovem nessa região do país? Quando os jovens completavam seus 18 anos, eles iam para Belo Horizonte, né? Iam embora porque não tinha emprego, não tinha outras áreas. Mas com a chegada de vários projetos, como Se Liga Aí, a gente está tendo essa oportunidade de estar ocupando nossos espaços mesmo, lutando pelos nossos direitos e mostrar que o Vale não é esse vale de miséria. Eu acho que quando fala que o Vale de Jequitinhonha é um vale miserável, eu acho que questão miserável é todo mundo, né? O mundo inteiro tem esse problema. Só que eles focam lá, não sei por qual motivo, né? Querem rotular um lugar com eles rotulam uma denominação só, né? Isso mesmo. Ô Bernardo, e como é que surgiu a ideia de vocês de fazer o projeto Se Liga Aí? É um projeto que foi criado para trabalhar principalmente para as pessoas discutindo primeiro direitos humanos, né? Direitos de crianças e adolescentes e na questão do trabalho infantil, ou seja, como foi falado aí na matéria, a gente está atuando numa região que é o Vale do Jequitinhonha, que tem os menores índices de DH, né, em desenvolvimento humano no estado de Minas Gerais, consequentemente no Brasil, né? E que essa realidade do trabalho infantil, principalmente no campo, no meio rural, ela, claro, ainda também, como você está numa região que é rural, né, por mais que tenham cidades, mas são cidades pequenas, mas você tem a cultura rural do campo presente, né? E faz parte, dentro dessa cultura tradicional, digamos assim, trabalhar 10 horas por dia, tendo 8 anos de idade, faz parte da formação das pessoas. Ir para a escola, não, você tem que trabalhar para ajudar na família. Não, você não tem que ir para a escola, né? Então tem toda uma discussão de como é que você trabalha isso, como é que você chega nas pessoas para falar que a criança tem direito à escola, ela tem direito ao lazer, né? Como é que vai pensar essa formação profissional a partir de que idade, né? Porque tem idade específica para isso, mas garantir o direito dela à educação, ao lazer, ao esporte, à vida comunitária, num ambiente onde tradicionalmente as crianças, por exemplo, de 8 anos, trabalham 8 horas por dia no campo. Carol, por que da escolha do vídeo, dessa ferramenta do audiovisual? Na verdade, o vídeo é uma das ferramentas que a gente trabalha com os meninos, né? A gente também trabalha fotografia, intervenção urbana, mas a gente acha que o vídeo tem muito a ver com o consumo de mídia que eles têm, assim. Então, eles estão no Facebook, eles estão no YouTube, eles sacam vídeo, eles gostam de vídeo, então a gente queria trazer isso para perto deles mesmo. Bacana. Agora, a internet ajuda muito aqui? Principalmente o Facebook, onde a gente publica vagas de trabalho, ensino da língua portuguesa, festas, doações, tudo corre
pelas mídias sociais. Uma vez que o homem, que o pai, que o chefe de família está minimamente estabelecido, eles tentam juntar uma grana para trazer esposa e filhos. E nesse meio tempo, a forma de comunicação entre eles geralmente é via internet, via Facebook. Em 2010, segundo o IBGE, 3.400.000 crianças e adolescentes de 10 a 17 anos estavam trabalhando. É muita criança, né? E olha que esse número caiu. Em 2000, eles eram 4 milhões. De que maneira podemos reduzir ainda mais esse número? Tem muito a ver com programas sociais mesmo, né? O trabalho infantil, eu acho que ele tem a ver com a violação de direitos, tanto a violação de direitos da criança ou do adolescente que está trabalhando, quanto dos seus pais, assim, que não têm acesso também a outros direitos fundamentais. Então, eu acho que na medida que esses direitos começam a ser garantidos de alguma forma, o trabalho infantil tende a diminuir. Mas hoje a gente está aqui com a banda convidada, e a convidada de hoje é o Quarteto Bonanza. Quarteto Bonanza, eu quero que vocês falem um pouquinho sobre o trabalho de vocês. A gente começou a tocar junto já faz uns 7 anos, né? A gente sempre gostou de jazz, de música instrumental e a gente se juntou para fazer esse som que a gente sempre gostava muito. E estamos aí até hoje, né? Estamos tocando junto, vai fazer uns 7 anos aí. Bom, então vamos lá, ouvir Quarteto Bonanza. Mais legalização, mais inserção no mercado de trabalho, mais direitos, mais humanos. A gente volta com mais depois do intervalo. De acordo com o Comitê Nacional de Refugiados, o CONARE, o órgão vinculado ao Ministério da Justiça, mais de 5.000 pedidos de refúgio foram feitos em 2013. A legislação prevê a aprovação do pedido de refúgio quando há temores de perseguição por motivos de raça, religião e nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas contra o estrangeiro. Vamos conhecer mais um pouco da história da ADUS. A gente trabalha com esse processo de facilitar a reinserção desse pessoal hoje aqui no Brasil. Então, a gente trabalha dentro de alguns programas. Um deles o ensino de português, inserção deles no mercado de trabalho. Eu quis fazer curso de cabeleireira, mas não estou conseguindo fazer através das crianças, não tem quem ficar com ele. E meu esposo está fazendo de culinária. O governo tem um papel que é relevante, que é permitir que eles possam vir aqui. Um refugiado chega aqui, para que ele consiga uma entrevista para solicitar o refúgio, ele chega a esperar 6 meses, não é? Isso é absolutamente inaceitável. A lei é boa? É, mas é preciso mudar o procedimento. Tem que dar uma condição mínima para que eles possam se restabelecer e ter uma situação minimamente digna para poder reconstruírem as suas vidas. Se você estudou na Congo, aqui sou ajudante geral aqui. No Congo, lá ele é advogado. Mas aqui está trabalhando serviço geral. Lá ele é advogado? Sim, mas aqui... E aqui é ajudante geral? Ajudante geral. Porque eu não trazer o documento, porque é fugir. Se você está fugindo, você não vai arranjar tudo para fugir com essa... Para salvar a vida, né? Para salvar a vida. Nascer, loba. Yango yango ya
A migração é um fenômeno diferente e muito mais amplo. O Brasil conhece bem esse fenômeno, né? A diversidade dos nossos sobrenomes, os nossos traços, é isso que faz com que o Brasil seja apresentado como um país aberto e plural. Refugiado e imigrante, eles estão juntos. Nos albergues, onde eles vivem, eles sempre estão juntos. Eles vêm juntos, na Polícia Federal são tratados como iguais. E sim, a maioria das pessoas são imigrantes que vão nos passeios, nos eventos, né? Das aulas de português externas e também nas aulas de português, na sala de aula, também, uma grande maioria é imigrante, não é só refugiada. A gente não faz distinção. É preciso que a gente entenda o direito do imigrante como do refugiado e do imigrante como um mesmo direito, né? O direito de ser acolhido no país, de ter acesso às políticas públicas, de ter acesso aos cuidados, né? A gente acompanhou uma segunda geração de bolivianos que ainda vive num conflito aqui, tal como se fosse um refugiado, né? Estamos bem, olhar na calle, se querem respeito, respeita-nos primeiro, porque esto não é um juego, esto é meu progresso, em busca del peso 100% boliviano neto. Dos bolivianos especificamente, a maior parte vive numa situação ainda difícil. Porque eles estão sujeitos a um regime de trabalho muito duro, né? A maior parte deles trabalha 12, 14 horas por dia nas oficinas. Eu posso ser qualquer coisa, menos costureiro. Mesmo se eu morar na rua, não vou costurar. Por quê? Não gosto. Não quero... Eu quero colocar minha mãe orgulhosa. Quero que minha mãe fique orgulhosa de mim. Não quero que ela fale... Eu di para o meu filho um esforço, uma educação, tudo. Para quê? Para virar costureiro. Então, a gente tem que pensar uma política mais ampla, que envolva tanto o imigrante quanto o refugiado aqui no Brasil. O brasileiro pensa que não é racista, pensa que não é machista, pensa que não discrimina e ele também pensa que ele trata bem o estrangeiro. Quando a gente vai ver um pouquinho mais a fundo essa ideia, o estrangeiro ainda é um estranho para ele. E o que não pode acontecer num país é que um ser humano seja vulnerável pela sua condição econômica, pela sua condição de mulher, de indígena ou de homossexual ou qualquer elemento do que é considerado equivocadamente como uma minoria. E, além disso, ele sofre uma segunda esfera de discriminação, que é o fato de ser estrangeiro. Mana Paula, a gente viu ali na reportagem uma moça falando que, na verdade, nós brasileiros temos fama de ser um acolhedor e receber bem os estrangeiros. É assim mesmo? Quando cheguei aqui, fomos diretamente na casa imigrante. Onde nos receberam, ficamos lá durante 9 meses. Conseguimos dinheiro para poder sair da casa imigrante, alugamos uma casa aí no Pira e vivemos antes de pagar renda com aquele dinheiro que ele consegue de vender, e quem dá alimentação é a Maristela. E as coisas de casa são no Marcelo. Isso que nós vivemos. Eu sinto que talvez haja diferença entre o refugiado que chega aqui porque o país está em guerra, como é o caso de quem veio do Congo, e o refugiado que chega aqui porque está buscando uma oportunidade melhor. Existe essa diferença? O refugiado é um migrante forçado, ele foi forçado a sair do seu país, né? Ele não saiu porque ele quis sair. Diferentemente do boliviano, que optou por sair e veio para o Brasil, mesmo numa situação difícil, mas ele optou. Escolha. Né? Ele teve essa escolha, diferentemente do refugiado. Boa parte deles tem uma formação muito boa no seu país de origem, só que muitas vezes é difícil de exercê-las aqui. Uma coisa é, a gente está aqui e chega um francês, chega um suíço, americano. Um suíço, né? Uma pessoa que veio aqui para trabalhar, uma pessoa que veio aqui para estudar, uma pessoa que muitas vezes é vista pela sociedade como alguém que veio aqui para contribuir com o nosso país. Eles não são vistos dessa forma. Eles muitas vezes são vistos como estorvo. Eles vieram aqui para trazer mais problema para um país que já é problemático por natureza. Que as pessoas
ligam refugiado com fugitivo, com alguma coisa ligada a crime. O fato de desconhecer gera ainda mais o preconceito. As pessoas já partem já de pressupostos, né? Já de ideias que não têm o mínimo fundamento. Né? Nós temos, claro, a gente tem grupos da África que, por exemplo, vêm aqui para trazer drogas, isso é fato. Né? Agora, a gente imaginar que todos os africanos que vêm para cá são traficantes de droga aí é uma outra questão. Né? Qual a nacionalidade hoje que mais tem vindo ao Brasil? Colômbia, né? Os colombianos, angolanos, é um grupo que já não tem vindo mais por conta do final da guerra em 2002. Os sírios têm vindo bastante, e da República Democrática do Congo. Esses 4 países são os que saltam aos olhos. Não se caracteriza, no caso dos haitianos, a perseguição, que é um elemento fundamental para se definir se essa pessoa é ou não refugiado. Refugiado. Eles migraram por conta de um terremoto em janeiro de 2010. Né? Muito se fala do refugiado climático ou refugiado ambiental. Isso não existe na prática. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados afirmou que em 2012 haviam aproximadamente 4.600 refugiados em todo o Brasil, vindos de mais de 70 países diferentes, e dos quais 30% eram mulheres. E agora eu quero perguntar aqui para a oficina como anda a questão do êxodo dos jovens lá do Vale do Jequitinhonha. Isso mudou desde que começou a ação de vocês? Existe um movimento grande, né, por parte de vários programas, tanto de projetos e programas, para a questão da fixação e valorização do campo, né, e da vida no interior do Brasil. Né? Esse incentivo, esse fomento à participação social dos próprios adolescentes e jovens nos municípios, eu acho que ele é muito bacana porque ele faz com que as pessoas reivindiquem mais. Assim. Então, é uma agitação política mesmo na cidade. Assim. Então, os próprios jovens, os próprios adolescentes estão lá e eles estão pedindo. Então, Pedra Azul, como assim o CDD, é o único lugar que acolhe jovem aprendiz? Cadê os outros espaços da cidade, né? Queria só voltar nessa explicação que o Marcelo deu para a gente a respeito de refugiados e imigrantes. Eu acho que vale a pena falar a diferença ou reforçar a diferença entre o refugiado e o imigrante. É a seguinte, o imigrante é o cara que deixa, ou a cara que deixa o seu país por vontade própria, atrás de uma vida melhor. O refugiado não. No caso do refugiado, para eles o que vale a questão econômica vem depois. O importante é a segurança. Então, um imigrante goza de uma proteção do governo do seu país. Um refugiado, não. Queria saber aqui da plateia se alguém conhece um refugiado ou algum imigrante. Eu conheço diversos migrantes. Eu acho que a gente, por exemplo, em São Paulo, já tem muita dificuldade de lidar com pessoas que são brasileiros, que vêm para cá. Quer dizer, nem essas pessoas a gente consegue acolher direito, né? Assim, essas pessoas sofrem muito preconceito, sofrem humilhações diárias. Já visto os nordestinos. Mineiros, sei lá. Quem diria pessoas que vêm de outros países, né, mais distantes. Acho que essa é, com certeza, uma problemática seríssima, assim, principalmente nesses grandes centros urbanos como São Paulo, né, que são geradores e que mexem com uma economia muito grande, né, muito dinheiro. Eu queria saber quando ou até onde vai o trabalho de vocês com as famílias, porque parece que vocês, os voluntários, criam uma relação, criam laços de afeto muito grandes com as famílias. Eu queria saber se em algum momento esse trabalho termina e como é essa separação, sei lá. Cada voluntário apadrinha essa família e esse laço não se rompe, porque quando você tem um contato, é muito difícil se romper e você é uma referência para aquela família e aquela família também torna a sua família. Ainda vai rolar muito mais debate, mas você pode aí acompanhar pela internet esse programa e outros. Bom, o endereço está aí. Olha só, no ano passado, mais de 4.000 estrangeiros receberam a concessão de residência no Brasil. Boa parte deles tinha pedido refúgio, mas não era só isso, eles vieram para cá também atrás de trabalho. E eu quero saber
da banda do Quarteto Bonanza. Se vocês conhecem algum estrangeiro, se na música o impacto da vinda de pessoas de fora do país a gente também consegue sentir. Eu acredito que tudo influencia. Enfim, qualquer coisa influencia na nossa música. Todo conhecimento que é de fora do Brasil, que é de qualquer pessoa que toque, desde que seja uma caixinha de fósforo no farol, um imigrante que venha. Eu acho que tudo influencia. A gente está totalmente conectado com tudo que a gente vê no nosso dia a dia, então tudo faz parte. Então, mais música, não ao trabalho infantil, mais acolhimento aos refugiados, mais direitos, mais humanos. Bom, depois do intervalo, tem mais. O censo de 2010 do IBGE mostrou que mais de 3% da população entre 7 e 14 anos estava fora da escola. Era bem pior. Em 2000, 5,5% dessa população estava nessa situação. Claro que essas crianças foram trabalhar para ajudar a renda da família. Se liga aí é o nome do grupo que a gente vai conhecer agora na nossa reportagem. Luz, câmera, mídia e educação. Aqui em Pedra Azul, o projeto Se Liga Aí proporciona aos jovens e adolescentes uma oportunidade de aprender e transmitir os direitos humanos, principalmente voltados para o direito das crianças e adolescentes. E é um projeto que, através da comunicação, ferramentas de mídia e comunicação, a gente discute direitos humanos, direitos da criança e do adolescente. A gente trabalha os direitos humanos de uma forma bem ampla no projeto Se Liga Aí e do Estatuto da Criança e do Adolescente. E no projeto Se Liga Aí a gente tem um foco específico que é de trabalhar a questão do trabalho infantil, que é uma violação de um dos 5 direitos fundamentais do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o direito à profissionalização e do trabalho protegido. Sem olhar para a câmera, velho. Não, mas tristeza é com o beijo para baixo, assim, ó. Ou então de desespero, assim, ó. Então a gente trabalha coisas que são muito próximas da realidade deles. Assim, a gente criou um grupo no Facebook, a gente trabalha com fotografia, que é uma coisa que eles gostam, que eles fazem muito. Dessa vez aqui em Pedra Azul a gente está trabalhando vídeo. Algumas linguagens que os adolescentes já curtem, né, e já usam pra caramba, para que eles possam se apropriar disso para falar do assunto. Eu acho que pode, mas depois você tá mexendo. Eu segurar ele aqui na mão, não apoiar o plástico. A gente estava fazendo agora um trabalho com elaborar stop motion e eu fui um super-herói que estava salvando a criança do trabalho infantil. Aí aqui a gente colocou a sigla do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por exemplo, o direito das crianças e adolescentes me ensina sobre os meus direitos, que muitos eu não conhecia. Sobre, por exemplo, que eu podia trabalhar a partir dos 14 anos como jovem aprendiz. São coisas que a gente passa a aprender aqui, né? Que a gente passa a ter conhecimento sobre si mesmo, né?
fazer hoje à noite vai ser para a gente expor o material que a gente fez hoje, que é o stop motion, que a gente fez com parceria com a oficina de imagens, né, que ele ensinou a gente. A gente vai jogar no telão na praça, pro pessoal mesmo da rua que estiver vendo, tipo, parar mesmo para ver os nossos trabalhos. E lá a gente fazer algum tipo de intervenção mesmo, tipo com peça, com música também daqui do Vale de Ixionha, que também é muito boa. Vai ter recitação de poesias, vai ter teatro, vai ter dança, música, vai ser bem bacana. O evento mais assim é esse. É para isso que está acontecendo projetos como esse, para nos ensinar a nos impor nesses lugares, a nos impor nesses espaços, para que a partir daí nossos direitos passem a ser respeitados. Direito à liberdade de expressão, direito de ir e vir, de entrar em um lugar público e falar, ter voz lá. E principalmente aqui no Vale de Jequitinhonha, que temos essa questão do coronelismo, de que só os grandes, só os tanto poderosos financeiramente como só políticos e tal, têm aquele poder de chegar e falar, aí está trazendo essa oportunidade para a gente. Ok. Thales mandou bem aqui, né? Você conheceu o Estatuto a partir do trabalho que você teve aqui com Se Liga Aí? Hoje a gente tem como base o ECA, né, para a gente defender nossos direitos também e também dos nossos educandos lá, que a gente também tem um afeto, né, bem próximo com eles. E a gente também trabalha com direitos humanos e a gente trabalha com os nossos educandos lá, o ECA também. Tá. Só que com Se Liga Aí a gente aprimorou mais, né, o que a gente já sabia e também aprendeu outras coisas também. Na primeira semana que a gente foi, a gente trabalhou fotografia. Então, o produto final da formação era um ensaio fotográfico e os meninos tinham que articular um gênero da fotografia a um dos 5 direitos fundamentais previstos no ECA. Agora foi o stop motion, agora a gente vai voltar, não posso revelar para a Jenny o que vai rolar, mas a gente vai trabalhar muito essa interação com a comunidade, a intervenção urbana, a mídia tática. O que isso politicamente tem transformado a realidade local? Você tinha uma visão que o coronelismo instalado há anos ali, esse é o modo de operar. Falou, não, esse não é o modo de operar, existem outros modos de operar, a gente tem direitos aí que já estão garantidos. Então, acho que isso é uma questão para a sociedade brasileira como um todo. A violência sexual é o segundo tipo de violência mais comum contra crianças de 0 a 9 anos de idade. Com 35% das notificações, ela está atrás só da negligência e do abandono. A informação é do Ministério da Saúde com base nos dados do Sistema de Vigilância de Violência de Acidente. Aí eu pergunto para o Ados aqui, como é que é a situação das crianças que vêm junto com os refugiados? Quando a gente se depara com casos de mães que estão aqui sozinhas, com 2, 3 filhos, né, de 2, 3, 4 anos, muitas vezes elas não têm como trabalhar porque não têm com quem deixar os seus filhos. Para a gente isso é um problemaço. E toda situação de sofrimento, de dificuldade para nós adultos, é sempre muito, muito, muito mais difícil para as crianças. Por isso que eu queria falar um pouquinho do ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, surgiu em 1990, para assegurar os direitos e o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade, de dignidade. E saibam que esse estatuto foi considerado o mais avançado do mundo. Tem uma pergunta aqui na plateia. Existe um trabalho específico com os pais dessas crianças e desses adolescentes, quando eles têm a condição, quando eles veem que uma condição melhor para a família é a criança ou esse adolescente trabalhar? A ideia é que os jovens e os adolescentes sejam os multiplicadores, né, desses conteúdos, das ideias, dos conceitos previstos no ECA. A gente não tem um trabalho direto com os pais, mas a ideia é que os próprios meninos conversem isso dentro da família. E nessa perspectiva da mobilização, as famílias também vêm para as coisas que a gente, né, organiza. Assim. Então, teve TV de rua, todo mundo chamou os pais, né, a tia, fulana, vem ver o que eu estou fazendo, etc. É mais nessa perspectiva da mobilização mesmo. E daqui eu queria ouvir um pouquinho mais da Ana Paula, desse seu sotaque. Já que não foi uma condição econômica que te trouxe para cá, e sim uma condição de segurança, eu queria saber como é que era a sua condição de vida lá, tá? E o que te falta para que você alcance essa autonomia aqui na nossa pátria, para que você se sinta realmente acolhida aqui? Então,
que me falta aqui o trabalho, como meu esposo também não tem trabalho, para nós poder conseguir pagar aluguel. E conseguir trabalho para o meu esposo e para mim, e as crianças também, para poder, como assim, aqui, como aqui no Brasil, a criança não pode ficar sozinha em casa, não pode ir na escola ele sozinho, porque lá na África a criança vai sozinha na escola e volta sozinha. Era mais fácil, eu, embora lá não trabalhava, fazia comerciante, vendia e conseguia ajudar meu esposo assim. A gente tem uma vaga de emprego no perfil dela, né, já uma vaga já assegurada. Ela falou, pô, Marcelo, mas eu não tenho com quem deixar os meus filhos. Então, esse é um problema sério, né, que afeta os brasileiros e eles também. Sempre que é noticiado um crime cometido por algum adolescente, vem à tona a discussão sobre a redução da maioridade penal. Essa conversa já se arrasta por quase 2 décadas. Mas será que essa redução não vai gerar mais violência? O ECA não seria desrespeitado com essa medida? E aí, hein? Além de ser um discurso extremamente conservador, é um discurso completamente desinformado, mostra que as pessoas não sabem o que acontece, esse discurso de, existe uma impunidade, ou bandido, etc. Isso mostra que a pessoa desconhece a legislação. As pessoas têm aquele discurso clássico conservador de, pô, o cara tem idade para votar, mas não pode ir preso. Isso não tem absolutamente nada a ver, isso, né? Não, quero tirar uma dúvida. Maristela, uma criança refugiada ou imigrante ainda não legalizado está sujeito ao ECA? Sim, ele está protegido pela legislação brasileira. Tem a convenção, né, da ONU que protege o refugiado, que entra no país com uma legislação, num acordo internacional, ele entra no país protegendo tanto a criança quanto o adulto. Sim. Toda essa discussão que está rolando aqui está aqui nesse endereço. Na internet, você vai ter todas as informações e continuar esse debate aí no seu computador, no seu celular, enfim, no seu tablet. E a gente continua essa discussão também de uma maneira virtual. E também tem música nesse programa, cara. A chapa esquentou, a gente discutiu, falou um monte de temas importantes. Mas, pô, vamos ouvir um pouco do som do Quarteto Bonanza. Mais Direitos, Mais Humanos, volta depois do intervalo. Hoje a gente está falando de acolhimento aos refugiados, da dificuldade que esse pessoal tem para se estabelecer aqui no país, das suas demandas e das necessidades de serem reconhecidos como cidadãos. Também está na roda o Estatuto da Criança, o trabalho infantil e as suas consequências. Agora chegou a hora do direto e reto. Existe uma música do grupo Palavra Cantada que diz: criança não trabalha, criança dá trabalho. E aí, o que vocês acham? Criança brinca, criança faz esporte, criança vai para a escola, criança vive a infância, né? Essa fase da vida. Sim. Ok, direto e reto. Agora para você, Marcelo, que já está com o microfone aí. Existem muitas críticas ao trabalho de vocês? Existem críticas das pessoas que não concordam com a vinda de estrangeiros ao país. Desse público, sim. Muitas críticas? Bastante, A mais do que a principal gente crítica? imaginava. Pelo fato de serem estrangeiros, né? de não se conformarem, de existir uma instituição no Brasil que apoie estrangeiros
e não brasileiros. Direto e reto, Bernardo, arte e direitos humanos têm a ver? Tudo a ver. Por quê? Olha, porque através da arte é uma forma... Primeiro, você está garantindo um direito de expressão, de liberdade, né, de expressão, de se comunicar. E através da arte existe uma relação toda entre política e estética, que as coisas andam juntas, né? Então, você pensar formas artísticas interessantes que criem impacto e façam as pessoas pensar e provoquem elas a agir. Vou dar uma pergunta moleza para Maristela, que a partir do vídeo que a gente viu aqui, essas crianças todas que você estava ali brincando, é com elas que a gente vai ter um futuro melhor? Eu acredito que sim. Eu acho que, como as crianças brasileiras, elas refletem o nosso futuro. Jenny Kelly, direto e reto, valeu a pena se ligar aí? Valeu. Muito. Tanto para minha questão pessoal como minha questão profissional. Mana Paula, valeu escolher o Brasil? Foi legal? Foi bom? Foi. Tá sendo bom? Está sendo bom, né? Porque conviver aqui é diferente de que lá. Acho que aqui é mais melhor. Agora um direto e reto para os dois grupos. Valeu ouvir a experiência do outro? Como é que foi entrar em contato com a experiência do outro? Eu fiquei aqui analisando o trabalho de vocês e fiquei pensando como que a gente poderia replicar algo parecido dentro do nosso trabalho. Eu acho que tem tudo a ver, né? O trabalho que vocês fazem é fenomenal, né? Eu acho que vai de encontro com uma das nossas ações, que é essa questão da conscientização. Eu acho que a gente poderia pegar esse gancho, tendo essa experiência para replicar dentro do nosso trabalho. Uma grande parte da população brasileira são de pessoas que vieram da África escravizadas, né? Existe hoje todo um movimento de valorização da cultura afro-brasileira e de resgate dessa origem. E os africanos estão chegando aí, né? Quando tem as festas do Ados, os africanos eles têm a oportunidade de mostrar a dança, as comidas, que a Mana Paula já participou, fazendo as comidas típicas, tanto da Angola, do Congo, dançando, cantando. Todos têm a oportunidade de mostrar um pouquinho do lugar de onde veio. A comunicação é uma ação efetiva para os direitos humanos? Me parece que apostar na arte para sensibilizar as pessoas, para pegar num pontinho, né, que emociona as pessoas a respeito de todas essas questões tão difíceis, né, da imigração, do próprio trabalho infantil, né? Talvez esse seja a maneira mais fácil de sensibilizar as pessoas com, sei lá, né, as pessoas mais recrudescidas e mais endurecidas, assim, sei lá. Eu gosto de brincar com as minhas crianças, cantar para eles, quando eles estão tristes, às vezes quando está doente. Então, eu tento de dançar para ele ficar mais alegre, conversar com eles. Porque a primeira filha, a Gabriela, ela é tímida também. Quando está doente, ela não consegue falar o que ela tem. Ela só fica chorando. Então, aí eu faço as minhas formas dele poder falar e rir. E para poder doença, tentar de passar um pouco. Mais Direitos, Mais Humanos está na internet. Visite o nosso site. Lá você vai poder participar postando os comentários e compartilhando todos os programas com seus amigos e amigas. Confira também na íntegra o programa nas redes sociais. O velho e bom Platão já disse, tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Mais Direitos, Mais Humanos, acabou. Até a próxima. Valeu!